De modo geral, a cromatografia líquida utiliza então como fase estacionária partículas microporosas de sílica. Essas partículas são permeáveis aos solventes e possuem uma área superficial de várias centenas de metros por grama. Não deve ser utilizada em sistemas de pH acima de 8, uma vez que em pH acima de 8 existe a formação então de, de sílica geminal, né, que seria esses dois compostos, geminal e vicinal. Então ele perde a eficiência no processo. Então aqui eu tenho uma pré-coluna pequena, a coluna e aqui a fase estacionária empacotada. Então os tipos de modificações de superfície da sílica que podem existir são a quimicamente ligada. Então eu tenho uma fase estacionária que está ligada ao suporte de sílica, a híbrida e a de recobrimento com polímeros orgânicos. Dentro das quimicamente ligadas, eu tenho as apolares, que é a C18ODS, a C8 e a C4. Essas três fases estacionárias são muito suscetíveis a absorver compostos apolares. A C18 ela interage fortemente com compostos apolares, a C8 moderadamente e a C4 fracamente. Então, dependendo do tipo de separação que eu tenho entre os compostos da minha matriz, eu posso utilizar uma que absorve bastante, ou uma que absorve moderadamente, ou até mesmo uma que absorve pouco. As mais utilizadas são a C8 e a C18. No entanto, vai depender do tipo de analito que você está querendo separar e da matriz composta de analitos que você tem. As poliméricas aqui, então, eu tenho silicato e meio aquoso, forma então a sílica. A pré-hidrólise do agente sinalizante gera então o polímero. O problema desse tipo de coluna, né, que muitas vezes essas modificações químicas fazem com que a fase estacionária não seja totalmente homogênea. Fases estacionárias híbridas, então eu tenho aqui os silicatos reagindo, tetraalcoxicilano, palquil trialcoxicilano, reagindo então formando uma fase estacionária híbrida. Ela é mais estável do que a quimicamente ligada convencional, é menos suscetíveis, né, à formação de grupos silanóis e é usada para cromatografia de ultra rapidez. Esse recobrimento polimérico é uma outra fase estacionária possível, né? Ele deve ser um recobrimento resistente mecanicamente à matriz inorgânica e ele tem que ter uma seletividade e inércia química dos polímeros orgânicos aos solventes que a matriz vai ser diluída. O maior recobrimento dos sítios ativos acontece, maior seletividade, né, natureza da quantidade dos grupos funcionais das cadeias de polímeros, espessor do filme, então tudo isso aqui pode ser levado em conta. Eu tenho então recobrimentos polietileno, polibutadieno, poliestireno, polidimetilsulfoxo, polidimetil siloxano, polimetil, poliéster, polissacarídeos, poliamidas e vários outros. E o suporte basicamente é a sílica, zircônia, titânia e alumina. As principais interações que existem, então, são interações leva em conta então a interação do soluto nas duas fases, na fase estacionária e na fase móvel. As principais interações que existem são as interações de Van der Waals, que são para compostos apolares, ligações de hidrogênio para compostos muito polares, como álcoois e derivados de amino, dipolo-dipolo, basicamente para cetonas, aldeídos, e atrações eletrostáticas associadas a compostos com carga. A C8, a fase estacionária, interage com compostos apolares, interações do tipo Van der Waals, interações fracas. A fenila também interage com Van der Waals e a C2 também Van der Waals. Então C8, C18, fenila, C2 interagem com analitos
apolares de modo mais forte, uma vez que as interações são do tipo van der Waals. A fase acionária ciano, amina e álcoois, elas interagem por tipos de interações, no caso a ciano por dipolo induzido, dipolo, tem um dipolo aqui do ciano, interage com o dipolo do fenol. A amina interage por ligações de hidrogênio, interage fortemente com aminas e grupamentos fenólicos e álcoois, e ácidos carboxílicos também. E aqui a diol, também por ligações de hidrogênio, interações fortes com compostos polares. A sulfox ela já interage com atrações eletrostáticas com compostos com cargas positivas. A carboxi também interage com compostos com carga positiva. E o sódio amônio quaternário ele interage com cargas negativas. O processo de diluição basicamente é o processo onde eu tenho um analito interagindo com uma fase móvel e uma fase estacionária e sendo deslocado pela coluna de acordo com as interações. Se ele interage fortemente com a fase estacionária, ele fica mais tempo retido. Se ele interage fracamente com a fase estacionária, ele fica menos tempo retido. A série de diluição chama de série heliotrópica, que ela pode ser uma série que tem uma ordenação de solventes para diluição, né? Lembrando, quando eu tenho um equipamento com apenas uma fase móvel, né? Um sistema de fase móvel, eu tenho um sistema isocrático. E quando eu tenho 2 ou 4 fases móveis, eu posso fazer um sistema heliotrópico que varia a eluição do mais polar para o menos polar e do menos polar para o mais polar solventes. A força diluente, então, é a medida de energia de absorção do solvente. Basicamente, a força diluente ela vai ser de acordo com o tipo de analito. Quando eu aumento a polaridade, eu aumento a força do solvente em relação aos analitos polares. Quando eu diminuo a polaridade, eu aumento a força de diluição em relação aos analitos apolares. A cromatografia em fase normal, basicamente eu uso a fase estacionária polar e a fase reversa eu uso fase estacionária apolar. Na cromatografia normal eu começo a eluição com solventes apolares até a eluição em solventes polares. No caso da fase reversa, eu começo com solventes mais polares e vou eluindo até chegar aos solventes menos polares. Os detectores universais basicamente geram sinais para qualquer tipo de substância, e os detectores seletivos eles determinam certos compostos com propriedades físico-químicas específicas. O UV, basicamente, eu tenho um detector que avalia compostos que absorvem na região do UV. O polarímetro, basicamente, eu analiso qualquer elemento que varie a refração, índice de refração. Massas é universal. Infravermelho, compostos com certos grupos funcionais. Eletroquímico e fluorescência. Detectores ultravioleta é o mais utilizado da cromatografia gasosa. Ele serve para detectar qualquer composto que absorva na região do UV e até mesmo do visível. No entanto, para identificação dos compostos é necessário que eu faça uma eluição dos padrões e avalie então o tempo de retenção e o espectro de UV para que eu confirme qual é o meu analito eluído. O princípio é que esses compostos absorvam na região do UV e do visível. Então eu tenho que ter o cromóforo, uma região, um grupo funcional, né, que tem a característica de absorver em certas regiões. Eu seleciono um comprimento de iodo fixo que seja relacionado à região onde esses grupos funcionais apresentam absorção máxima. O comprimento de iodo pode ser selecionado entre 190 até 600 ou 800 nanômetros. Esse sistema de varredura, que é DAD, basicamente é um ultravioleta que faz a leitura de todos os comprimentos de onda ao mesmo tempo. Ele faz então o espectro de todos os comprimentos de onda da minha amostra eluída. E os solventes também absorvem, não dá para esquecer que os solventes também absorvem certos comprimentos de onda. Então, de acordo com o grupo funcional e a região que esse grupo vai absorver, eu tenho que levar em conta
o tipo de solvente que eu vou utilizar na eluição. A água absorve na região de 190, o metanol 210, aceto nitrilo 200, acetona em 330, hexano em 200, cloroformo em 241 e THF em 215. Fluorescência. É necessário que o composto que seja eluído ele consiga emitir radiação na região do UV. Ele é seletivo para moléculas que fluoresçam, tá? Ele não é universal, ele só é utilizado para moléculas que fluoresçam. Essas moléculas principalmente são compostos aromáticos, policíclicos ou que possuem duplas ligações conjugadas. Exemplos são os hidrocarbonetos poliaromáticos, policíclicos, os HPAs, que são muito facilmente monitorados por fluorescência, uma vez que eles são bicopoluentes recentes, né, emergentes. Ele é mais sensível do que o anterior, uma vez que ele é utilizado apenas para moléculas que emitam radiação. Bom, isso aí. E também existe a possibilidade de derivatização. Tem compostos que eu posso reagi-los com fluoresceína ou cloreto de tanzila para transformar uma molécula que não é fluorescente em moléculas fluorescentes. Então ele também é suscetível a essas modificações. Então tem aqui o espectro de fluorescência. As moléculas são citadas a 250 e emitem a 395 nanômetros. E o de absorção, então aqui embaixo o espectro de absorção, da região 254. E aqui o de emissão. Você pode ver que o sinal de emissão é muito mais sensível do que o sinal de absorção. Detector por índice de refração, basicamente ele mede a refração da amostra que está sendo eluída em relação ao solvente que está eluindo. Esse tipo de detector é muito sensível à variação de temperatura, uma vez que a variação de temperatura modifica a densidade do solvente e também o índice de refração. Então é sensível à variação de temperatura. Ele não é seletivo, né? Qualquer substância que elua junto com o solvente muda o seu índice de refração. Ele é sensível à variação de temperatura, pressão, fluxo e variação da fase móvel. Ele é muito utilizado então em relação a fases móveis constantes. Ele tem uma baixa sensibilidade, difícil de estabilizar. Ele é usado para cromatografia preparativa, que significa isso? Uma análise prévia de uma reação química ou de uma mistura de compostos para saber quantos componentes existem na matriz. No entanto, para a separação, ele só é utilizado então para esse tipo de projeto de separação. E o detector por ionização, por massas, ele requer um sistema prévio de liberação de solventes. Então, previamente tem uma cápsula onde os solventes são evaporados, formando eletrospray. Esses eletrosprays, então, eliminado o solvente e esses compostos vão para o detector. Então, sendo um equipamento HPLC-MS extremamente caro. Os modos de separação, então, eu tenho o normal, que eu iluo inicialmente com a fase móvel apolar e vou aumentando a polaridade com o tempo, uma vez que a fase estacionária ela é polar, e o de fase reversa que eu utilizo o contrário. A fase estacionária é apolar e eu começo iluindo com solventes polares. E a troca iônica é usada basicamente para quantificação, para detecção de analitos que possuem cargas. Existe o catiônico e o troca de aniônica.